Agora vamos para o nosso segundo vídeo do dia e será um vídeo para explicar a atividade de matemática nas páginas 60 e 61. Então, para ir ganhando tempo, vocês já podem pegar o livro, abrir nessas páginas e ficar atento à explicação, tá certo? Vamos lá, diz assim: observando a tabela da página anterior, responda os exercícios a seguir. Você percebeu que, durante a realização de algumas atividades, em casa ou na escola, utilizamos muita água? Economizando metade do consumo registrado na tabela, quantos litros de água seriam utilizados aproximadamente? Pessoal, que tabela é essa? Antes de começar a questão, o livro já nos orienta a observar a tabela da página anterior, que foi essa daqui, realizada por vocês ontem, após assistirem um vídeo bem legal que explicava sobre medidas de capacidade, tá certo? E aí vocês fizeram essa página. Aqui o gabarito, a resposta seria 201 litros. Vocês somaram aqui o gasto e o total de litro de águas consumidas seria 200. E aí, pessoal, a questão quer saber quanto seria gasto aproximadamente se fosse dividido aqui pela metade esse consumo, né? Então, quando fala aproximadamente, não necessariamente tem que estar exato. Fazendo uma estimativa, né? Podemos arredondar o 201 para 200 e dividir pela metade. Seria aproximadamente 100 litros, né? E aí vocês irão registrar aqui que seria aproximadamente utilizados 6 litros, utilizados 100 litros, desculpa. Questão 2. Se uma pessoa utilizasse 1/3, lembrar como lemos a fração, da quantidade total de água apresentada na tabela, quantos litros de água ela utilizaria? Então, aqui entra fração de quantidade. Nós queremos agora saber quanto é 1/3 de 201. Aqui também nos diz aproximadamente não. Então, se não é aproximadamente, nós temos que ter como base os 201. Como é que eu sei, como é que eu faço para saber 1/3 de 201? Primeiro passo, eu divido a quantidade 201 dividido para 3 e multiplico pelo numerador, vezes 1, certo? Então, façam aí essa divisão, 201 dividido para 3 vezes 1. Vocês irão chegar à quantidade aqui fracionada, 1/3 a quantidade de litros que seria utilizada, certo? 3. Se conseguíssemos utilizar 2/3 da quantidade total registrada na tabela, quantos litros de água utilizaríamos por dia? Então, vamos lá, novamente, a quantidade 201 dividido por 3 vezes 2. E aí, nós teríamos como saber quanto é 2/3 de 201. Façam e me enviem o registro, certo? Próxima questão. Diz o seguinte: desafio. Observe as garrafas abaixo e registre a quantidade aproximada de água que falta para que todas fiquem cheias. Observação. A garrafa cheia tem capacidade de 1 litro. Pessoal, nós podemos começar essa questão representando aqui do lado a fração de cada uma dessas garrafas da parte seca, que é a parte que falta ser preenchida pela água. Vamos representar aqui essa primeira ilustração aqui. Qual é a fração que representa a parte seca? A parte vazia. 2, que a garrafa foi dividida em duas partes. Dessas duas, uma parte está vazia. Então, 1/2. Vamos escrever aqui a fração 1/2 para representar a parte vazia. Aqui seria 4 partes, o denominador, numerador 3 partes, 3/4. E aqui seria 1, parte vazia, quarto, que é a quantidade de partes em que a garrafa foi fracionada. Sabendo aqui a fração de cada garrafa em relação à parte vazia, né, que é o que nos interessa. A gente quer saber quanto falta para encher. Então, quanto tem lá de parte vazia para ser preenchida com água. Então, nós já temos as frações de cada uma dessas garrafas. Agora, nós vamos calcular essa fração aí de cada garrafa de 1000 mililitros. Se uma garrafa cheia vai ter 1 litro, nós queremos saber aqui
quanto falta para preencher, para chegar em 1 litro. Então, vamos calcular a fração da parte vazia para saber quanto falta para ser preenchida. Por exemplo, aqui nós vimos que a fração que representa a parte vazia é 1/2. Então, como é que nós calculamos 1/2 de 1000? Vocês irão dividir 1000 por 2, meio, né, vem de 2, duas partes, metade. Irão dividir 1000 por 2 e multiplicar por 1. Ou simplesmente fazer o cálculo mental. 1/2, você sabe que é metade. Metade de 1000, 500. E aí faltam 500 ml para que a garrafa chegue a 1 litro. Escrevo 500 aqui. Já aqui vocês irão calcular 3/4 de quanto, professora? Sempre tendo como base 1 litro. Como vocês podem perceber, a unidade aqui de medida está em ml. Então, quantos ml cabe em 1 litro? Nós já vimos que vai ser 1000 ml, 1000 mililitros. Então, vamos calcular 3/4 de 1000. Pega o 1000, divide por 4, que é o denominador, a quantidade de partes em que a garrafa está dividida, multiplica pelo numerador. Então, vai ficar 1000 dividido para 4, que vai dar 250 vezes 3. 250 vezes 3 é igual a 750 ml. Então, faltam 750 ml para que essa garrafa seja totalmente preenchida. E aí, vocês irão calcular a última garrafa, tá certo? Mas é só ter como base 1000 mililitros, 1000 ml, que vocês irão saber quanto falta para cada garrafa ser preenchida, certo? Vamos agora para a questão 2. Para fazer uma experiência, Mila precisa usar 875 ml de água. Ela não encontrou em casa nenhum recipiente com essa capacidade exata. Como Mila poderá resolver esse problema? Observe os recipientes que ela possui. Então, Mila, ela precisaria, né, de um recipiente com capacidade de 875 ml, só que ela não tem a casa dela. Mas ela tem um copo com capacidade de 250 ml e uma jarra com capacidade de 1 litro. Ela precisa aí de um recipiente com 875 ml, né? Para fazer uma experiência, usaria 875 ml, mas ela não tem esse recipiente. Então, pensem aí como é que ela poderia fazer. Lembrem do exemplo lá da caixinha de suco do vídeo assistido ontem. Vocês irão pensar numa estratégia para saber como é que ela pode utilizar esses recipientes na experiência dela, utilizando aqui a quantidade de água necessária para a experiência, tá certo? Então, pessoal, o vídeo de hoje seria apenas para explicar as questões. Eu, vez ou outra, respondo alguma para que vocês se norteiem, né? Para que vocês se baseiem, entendam melhor. Mas vocês irão pensar, raciocinar, colocar a cabecinha, ó, fumaçando assim de tantas ideias, de tanto pensamento, de tanto estudo, para tentar responder essas questões. Me envia, que aí no dia seguinte vocês sempre recebem a correção da atividade. Às vezes recebe pela manhã, né? Quase sempre, às vezes recebem pela tarde, mas não deixam de ficar sem a correção. Então eu fico no aguardo da sua atividade. Tchau, tchau!